Olá pessoal, bem-vindos por aqui. Por 358 votos a 32, a Câmara Federal aprova urgência para projeto que proíbe alterações no texto da Bíblia. É exatamente isso. Está tramitando lá no Congresso, na Câmara Federal, para que seja criada uma lei que proíba, veja só, que proíba alterações no texto da Bíblia. Eu vou falar sobre isso. Eu peço que você compartilhe esse conteúdo, mande esse vídeo aí para o pessoal, para os irmãos, ele é muito importante. Vou trazer aqui alguns esclarecimentos e posicionamentos a respeito dessa questão. Com o apoio de partidos da base governista e da oposição, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 4, por 358 votos a 32, um requerimento para tramitação em regime de urgência de um projeto que proíbe a introdução de mudanças em novas edições da Bíblia. A aprovação da urgência acelera a tramitação do texto, que agora pode ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem a necessidade de passar pelas comissões temáticas da Casa. Deputados do PSOL e do Novo que votaram contra a urgência para o projeto consideram um precedente perigoso o Congresso legislar a respeito de texto religioso. Aqui parece que o pessoal do PSOL e do Novo tiveram um pouco de bom senso. E, de fato, vou falar sobre isto, mas já estou adiantando aqui a posição sensata desse pessoal, do PSOL e do Novo, a respeito desse tema. De autoridade do deputado pastor Isidório, a proposta proíbe qualquer alteração, edição ou adição aos textos da Bíblia Sagrada composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento em seus capítulos ou versículos. Também estabelece que fica assegurada a pregação do conteúdo da Bíblia em todo o território nacional. O projeto não especifica qual seria a sanção para quem descumprir. Segundo o pastor Isidório, alterações na redação da Bíblia são flagrantemente uma intolerância religiosa e grande ofensa para a maioria dos brasileiros, independente da sua religião. Isidório foi o autor do primeiro projeto apresentado na atual legislatura. Em fevereiro de 2019, na ocasião, o deputado protocolou proposta para transformar a Bíblia em patrimônio nacional, cultural e material do Brasil e da humanidade. Ele é conhecido na Câmara por sempre circular pelas dependências da casa com uma Bíblia na mão. E aqui a imagem do deputado Isidório. O deputado pastor Isidório, do Avante aqui. O requerimento de urgência aprovado nesta quarta contou com assinaturas de parlamentares do Centrão, do tal Centrão, e com os líderes do PP, PL, republicanos e também da oposição, como as lideranças do PT, PSB e PCdoB. Reservadamente, parlamentares dizem que a urgência foi aprovada sem compromisso de votação do mérito do projeto, a fim de atender a um acordo que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tinha com o Avante. No plenário, a deputada Benedita da Silva defendeu a proposta em nome do PT. E aqui nós estamos vendo o pessoal da esquerda, e do centrão, como eles costumam chamar, que para mim é esquerda também, a meu ver, esse pessoal do centrão é esquerda. Esse pessoal está favorável a esse projeto, por quê? Porque eles querem agradar os evangélicos. É interesse político, porque as eleições estão aí se aproximando. Então, você vai ver aí deputados favoráveis a esse projeto aí do deputado federal Isidório. Nós entendemos que a nossa Constituição já nos garante que as nossas organizações religiosas ou não têm o seu estatuto e que ela possa, evidentemente, dentro do seu regimento interno, conduzir o seu público. Ela, a Bíblia, não deve ser alterada porque é uma palavra milenar
disse. Durante a votação da urgência, somente 4 partidos se manifestaram contra, que foi o PSOL, o Novo, o PV e a Rede. Para os religiosos, católicos e crentes, para muitos deles, isso parece ser bom, parece ser algo bom. Acontece que isso não é bom, pessoal. Sinceramente, isto não é bom. Primeira coisa que eu quero abordar aqui é: quais são as punições? Quais são as punições para quem desobedecer caso isso se torne lei? É um problema sério. Você vai punir quem alterar, quem fizer versão da Bíblia alterada. Outra coisa, quem é que vai definir se aquela alteração é uma alteração de fato de violação do texto? Quem é que vai definir isso? Percebem como são as coisas? Outra questão é: você quer transformar o Brasil em um Estado religioso? Porque constitucionalmente o Estado é laico, ele não tem religião. Agora, o que está acontecendo, se isso for aprovado de fato, o que está acontecendo é que o Estado, que é laico, agora está trabalhando para que se torne constitucionalmente religioso. Porque quando o Estado começa a legislar sobre essa questão, colocar lei proibindo que se altere textos das Escrituras Sagradas, o Estado passa a arrogar para si o status de Estado religioso. E o Estado religioso é muito perigoso, porque todo Estado religioso se degenera para o totalitarismo. Todo Estado religioso se degenerou durante a história e se tornou um Estado totalitário. Não há uma exceção sequer de algum Estado religioso que não chegasse, não se tornasse totalitário. A melhor forma do Estado existir e subsistir é o que já está na Constituição Federal. É o Estado laico. O Estado laico é a melhor maneira. Esse deputado aqui, que é pastor, olha só, e aquilo que eu já venho falando há bastante tempo, ou a pessoa é pastor ou é deputado. As duas coisas não combinam. As duas coisas. Se é pastor, seja pastor lá da igreja, cuide do seu rebanho. Aqui está um exemplo que não dá certo, não dá certo. Ele é pastor lá, continua sendo pastor e é deputado. E quer legislar sobre essa questão. E o outro aspecto aqui dessa matéria, que são esses partidos aqui, o PSOL, o Novo, tem mais? Tem outros partidos aqui abaixo. Eles, aqui o PV e o Rede, e a Rede, né? Partido Rede Sustentabilidade. Estes partidos aqui, eles são contra. E aí aparece aqui algumas argumentações de deputados destes partidos. Eles são contrários. Mas aqui atrás fala daqueles que são favoráveis. PP, PL, republicanos, até o pessoal da esquerda vermelha, PT, PSB, PC do B, eles são favoráveis. E repito, por que esse pessoal da esquerda que odeiam o cristianismo, eles detestam o cristianismo, mas agora estão lá na tribuna falando que, aprovando a urgência para a votação desse projeto? É porque eles estão querendo agradar os evangélicos, os cristãos, os conservadores. Estão querendo agradar, então fazem isso. Eles nem creem na Bíblia, não acreditam na Bíblia, eles não querem nada com a Bíblia, mas aí estão defendendo que não seja alterada a Bíblia Sagrada. Esta é uma das propostas de leis com relação à religião cristã, que não é muito boa, não é boa de jeito nenhum. Não somente não é muito boa, como é absolutamente péssima. Isso vai ser péssimo, vai abrir precedentes,
Agora, o que a Bíblia diz sobre isso? Nós vamos lá para Deuteronômio, capítulo 2, verso 2. A lei, na própria lei de Moisés, quando Deus deu a lei a Moisés, está escrito lá: não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor Deus de vocês, que eu lhes mando. Está dizendo aqui: não altere a lei que eu dou para vocês. Não altere. Agora a pergunta é: o que Deus disse aqui para Moisés, se aplica à Bíblia toda? Sim, a Bíblia toda, que a Bíblia é toda, desde Gênesis a Apocalipse, ela é atual. A lei mosaica é para os dias de hoje, naquilo que se aplica, naquilo que está dentro do espírito geral das Escrituras Sagradas. O Senhor Deus do Velho Testamento continua sendo o mesmo, Ele é o mesmo, Ele não muda. Então, a lei é para todo o tempo, mas algumas pessoas acham que não. E nós temos o outro texto aqui, que é Apocalipse, capítulo 22, 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta lei, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aqui é Apocalipse. Então, no começo da Bíblia, nós temos a palavra de Deus dizendo lá: olha, não mude nada da lei. E aqui, no finalzinho da Bíblia, em Apocalipse, nós temos o Senhor Jesus dizendo: não tire nada das palavras da profecia deste livro, não tire nada desse livro. A pergunta é: esta palavra aqui de Apocalipse se aplica à Bíblia inteira? A mesma pergunta que eu fiz lá anteriormente. Sim, se aplica a toda a Bíblia, não é somente do livro de Apocalipse, mas de todo o livro da Bíblia, de toda a revelação, porque a Bíblia é una. O que se diz de Apocalipse se diz do resto. O que se diz de Deuteronômio se diz do resto. Aquilo que é princípio, daquilo que é fundamento, aquilo que é base, aquilo que o espírito, o ensino geral das Escrituras de Gênesis e Apocalipse. No que diz respeito a isto, a Bíblia é una, ela é completa, ela não se contradiz, não há contradição. O que é para os servos de Deus obedecerem lá no começo, é também para eles obedecerem nos dias atuais. Nós também temos que obedecer, porque o princípio é um só, os princípios e os fundamentos são os mesmos para todos sempre. Então, o que se diz lá em Deuteronômio se diz para o resto da Bíblia, e o que se diz em Apocalipse também se diz para o restante da Bíblia inteira. E Jesus disse: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei de Moisés, da lei do Sinai, até que tudo se cumpra. Jesus disse, vai cumprir tudo e não vai passar nada. Agora, o que nós estamos tratando aqui o Estado deve proibir, criar lei proibindo que se altere a Bíblia? Não. Porque se ele faz isso, ele já começa a não ser mais laico e sim religioso. Ele já começa a ser religioso. O Estado religioso, ele vai descambar para o totalitarismo. Outra coisa importante é quem é que vai punir, quais são as sanções, as punições para quem desobedecer. Quem é que vai determinar, quem é que vai dizer que algo é alteração. Quem é que vai definir isto? O pessoal que vai julgar, eles têm conhecimento dos textos originais, eles sabem, porque tudo vai ter que correr a um trâmite, o processo. O pessoal que estarão envolvido no processo de acusação, eles entendem da questão. E quem é que vai acusar? Tem toda uma série de questões que implicam. Não é somente bater palma para isso é muito perigoso, gente, é muito perigoso mesmo. E o Senhor Jesus falou sobre isso, que a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda porque ela se cumpre. A palavra de Deus sempre se cumpre, ela não precisa de proteção do Estado. A Bíblia não precisa de proteção do Estado. A Bíblia se garante, a palavra de Deus se garante, ela se cumpre,
e ela se faz valer, não é porque o Estado a protege, não. Não é porque o Estado a protege. O Estado não tem que proteger a Bíblia contra alterações, não. Agora, o que precisa acontecer é os crentes serem atuantes, os crentes serem sal da terra e luz do mundo. As alterações dos textos da Bíblia, sabe qual é o freio? Os crentes, os cristãos serem verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Basta os crentes obedecerem a Deus, basta os crentes obedecerem a Deus, eles são freios. A igreja é freio, a igreja naturalmente é freio para conter estas coisas. O Estado não precisa se meter nisso, sendo freio para que venha conter as distorções da Bíblia. Não, é a igreja sendo atuante e presente, os cristãos sendo sal da terra e luz do mundo. Os cristãos estão querendo tirar a responsabilidade da igreja para colocar para o Estado. E a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela não vai precisar de Estado, não, é a igreja. As portas do inferno prevalecem contra a igreja, disse Jesus. Não é porque o Estado protege a Bíblia, não. Não é porque o Estado se encarrega de criar leis para punir quem faz a alteração da Bíblia. Não, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja porque ela é a palavra de Deus. E o que se torna freio para esse estado de coisas é a vida santa dos irmãos, é a vida conforme a palavra de Deus, a vida de cada crente sendo luzeiro no mundo. Isso sim é freio moral e é freio contra as heresias. O Estado tem que ser laico, o Estado não pode ser freio para frear as pessoas de distorcerem a Bíblia como eles quiserem. Porque outra coisa vai acontecer. Se a distorção da Bíblia não acontecer na letra do texto, ela vai acontecer na fala. E quem é que vai proibir as pessoas de falarem a Bíblia distorcidamente? Quem é que vai barrar isso? O Estado também vai barrar? Com qual critério? O Estado vai usar qual critério para proibir as pessoas que falarem distorcidamente? Como é que o Estado, o governo vai saber que as pessoas estão falando distorcidamente? Se só os crentes sabem, só os verdadeiramente crentes sabem quando tem alguém falando a Bíblia de forma distorcida. Somente o cristão conhecedor das Escrituras Sagradas, que tem o Espírito Santo e que entende o ensino geral das Escrituras, é que sabe quando alguém está falando distorcidamente. Então, é algo muito subjetivo. Como é que as pessoas vão ser condenadas com base em algo que é subjetivo? Pois é, a questão é muito séria, Esse negócio aqui, ó, é claro que vai para votação, vai para... Está em tramitação, né? Votaram somente a urgência para ser votado. Mas que Deus não deixe ser aprovado. Mas pelo jeito vai ser aprovado, sabe por quê? Porque olha aqui, 358 votos, ou seja, dos presentes na sessão da Câmara, 358. Dos 390 presentes, uma boa parte, mesmo se os ausentes estejam presentes no dia da votação, mesmo assim não vai ganhar, porque os 358 já formam a maioria. Então, tem fortes chances, quase 100% de chance aí de ser aprovado esse projeto. Gente, a nação segundo Deus, segundo a vontade de Deus, a nação cujo Deus é o Senhor, não acontece desta maneira aí, não. Não é assim que funciona, não. A nação segundo a vontade de Deus não é assim que funciona. A nação segundo a vontade de Deus é quando o Espírito Santo converte os crentes, eles passam a viver segundo a vontade de Deus. E um crente é instrumento de Deus para ganhar outras pessoas e se tornarem crentes. E assim vai se multiplicando e se multiplicando. E eles vão sendo como tochas vivas no mundo, tochas acesas, luz do mundo. É isso, luz do mundo e sal da terra é o papel, é o dever de todo crente, de todo cristão. Sinto muito decepcionar aí o pessoal
empolgadinhos, os crentes empolgadinhos que estão batendo palma para isso. Isso vai ser uma verdadeira tragédia, um precedente horroroso para o nosso país. Que cada crente precisa fazer é assumir o compromisso em viver a palavra de Deus. Isso vai ser freio para todo tipo de conduta que queira distorcer a Bíblia. Quanto mais crentes vivendo a palavra de Deus, mais freio existirá no mundo. Olha só, quanto mais crentes vivendo definitivamente a palavra de Deus, absolutamente a vontade de Deus, mais haverá freio para conter todo tipo de absurdo, inclusive as distorções das Escrituras Sagradas. A gente se vê no próximo vídeo e eu já peço, compartilha este vídeo, me ajuda aqui, porque o negócio tá brabo por aqui, ajuda esse canal. Tchau, tchau.